Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 14. Estamos estudando a respeito da lei e os mandamentos do Senhor, a importância da vontade de Deus para nossas vidas. Irmãos, a lei de Deus, ela é desde o princípio. Desde o ato da criação, Deus instituiu a sua lei. Logo quando Ele nos criou, Ele colocou em nós a sua vontade, os seus decretos, o seu querer. E essa lei, ela foi dada a fim de que nós pudéssemos ser como Ele é, do ponto de vista moral. Ser puros, ser limpos, ter uma vida reta, de acordo com a sua vontade, porque a lei, ela expressa o caráter de Deus, a essência de Deus, aquilo que Deus é. E quando Deus nos criou e nos deu essa lei, que Ele imprimiu em nós, posteriormente, com o passar dos tempos e após o pecado, Ele também deu essa lei escrita, como nós estamos vendo aqui no livro de Êxodo, no texto chamado, da entrega dos 10 mandamentos que Deus deu no Sinai a Moisés, para que apresentasse diante do povo. O povo ouviu a voz de Deus e o próprio Deus entregou essa lei. Mas o que eu acho muito interessante de tudo isso e fantástico é que muitos dos que nós chamamos de personagens da Bíblia, esses que estão antes registrado do capítulo 20 de Êxodo, já conheciam essa lei. Nós temos Deus, por exemplo, exercendo ali uma maldição sobre a vida de Caim, porque Caim, ele cometeu um homicídio, matou seu irmão. Nós temos também eventos, por exemplo, como Abraão oferecendo dízimos a um sacerdote, que é o tipo de lei que só foi estabelecido e escrito mais tarde. Nós temos também o próprio Jó oferecendo sacrifícios diante de Deus, algo que também só foi estabelecido e escrito mais tarde. Nós temos também Noé, que foi considerado justo diante de Deus, que tinha uma vida reta, que era um pregoeiro da justiça nos seus dias, antes mesmo de sequer conhecer o mandamento escrito. Nós temos ainda mesmo o próprio Jó, como o próprio Deus dizendo que ele era um homem que se desviava do mal. Mas que mal é esse? Que os homens ainda não tinham conhecimento exato, mas eles já eram capazes de se desviar desse mal. Então, com tudo isso que eu disse, mesmo antes de existir uma lei escrita, os homens já praticavam essa lei. Mesmo antes, por exemplo, de Deus ter escrito a respeito da necessidade de guardar um dia de descanso, Deus já tinha determinado isso e o povo já fazia isso, além de nós termos também alguns conceitos de semanas, como eu já tinha dito em outro momento, E também um exemplo que me chamou mais atenção ainda é o exemplo de José. José estava na casa de Potifar e José recusou a esposa de Potifar. E as palavras de José foi que ele jamais cometeria tão grande pecado, tão grande mal diante de Deus, ou melhor, contra Deus. Mas como José sabia que se ele coabitasse com essa mulher, isso seria considerado um pecado. Ele sabia? Ele tinha algum mandamento escrito? Não, ele não tinha absolutamente nenhum mandamento escrito, mas ele tinha a convicção de que se ele fizesse isso, ele estaria causando um grande mal, não somente para a vida de Potifar, para a sua família, mas também diante de Deus. Então,
antes mesmo do mandamento que nós vamos falar hoje, que é esse que eu li, não adulterarás, eu já te adianto que existia esse conhecimento de que o adultério em si era pecado. Nós vamos fazer uma abordagem desse mandamento, não somente focando no conceito adultério, mas de um modo geral, vamos entender o que é o casamento, vamos entender por que ele foi instituído, porque ele é uma instituição divina, porque ele é uma instituição civil, vamos entender em que ocasiões, em que situações é permitido o adultério, bem como outros temas que são fundamentais para essa compreensão. Amém? Pode passar. O mandamento é esse, está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14, como nós acabamos de ler, e também nós vamos fazer mais uma leitura. Vinícius, pode passar? Este mandamento, ele proíbe toda impureza de pensamento, de palavras e de conduta. Este mandamento, não adulterarás, proíbe todo tipo de impureza de pensamento, de palavras e de conduta, conforme o próprio Jesus, nosso Deus, reafirmou em sua leitura deste mandamento. Vamos verificar o texto de Mateus capítulo 5, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanham, quem quiser abrir, abre. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 27. Jesus, ele faz menção do mandamento, dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? No 28 ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério contra ela. No seu coração, já cometeu adultério contra ela. Então, essa definição que nós demos aqui é totalmente coerente com o que Jesus disse. Este mandamento vai então proibir todo tipo de impureza de pensamento, qualquer pensamento impuro já constitui na quebra desse mandamento, qualquer palavra impura já constitui na quebra desse mandamento, e qualquer tipo de conduta impura já constitui na quebra do mandamento. Então, se no primeiro momento os hebreus entendiam que esse mandamento em si era condenado só quando o ato era cometido, em Jesus Cristo nós vemos a profundidade do mandamento. Não é que a partir de Jesus Cristo incluiu-se pensamentos e palavras. Não. Sempre esteve incluso. Do ponto de vista divino, Deus sempre repudiou até mesmo os pensamentos malignos dos homens. Os salmos falam muitos disso, né? Tanto os pensamentos como as palavras já eram repudiadas, né? Mas o ato às vezes chama mais atenção. Mas como Deus é aquele que sonda o coração dos homens, esquadrinha a mente e o coração dos homens, sabe o que tem dentro do coração dos homens, isso diante de Deus é reprovável. Deus abomina o adultério. Como a sociedade ela tem por base a divisão dos sexos, macho e fêmea, e como o bem-estar da igreja e do Estado ou da sociedade repousam na santidade da relação familiar, é de máxima importância que a relação normal dos sexos, macho e fêmea, divinamente constituído por Deus, macho e fêmea, sejam preservados na sua integridade. O que quero dizer com isso? Que a sociedade ela é instituída de homens do sexo masculino, mulheres do sexo feminino, e todas as relações da sociedade estão em torno da
boa relação da família. Se nós temos uma família estruturada, que obedece aos princípios do Senhor, na sua instituição natural, macho e fêmea, e se na família toda a estrutura vai bem, então nós temos a paz social, nós temos a paz para o Estado governar a família, nós temos a paz e os benefícios dela também dentro da igreja, se isso for totalmente observado. Mas quando nós temos uma sociedade desregulada no que diz respeito à sua base, às suas famílias, nós temos problemas dentro da igreja, nós temos problemas também com o Estado. Então nós vamos tratar da importância da família a partir do matrimônio, né? Que o matrimônio é o fundamento da família, e até nós chegarmos aí aos pontos mais complicados do mandamento, que é a parte que fala do divórcio. Hoje, então, eu nem vou falar do divórcio, eu vou deixar isso para a próxima semana, e também nem vou falar do adultério, vou deixar isso um pouco mais para a próxima semana, onde nós vamos entrar mais profundamente nesses temas. Pode passar. O que eu vou falar? Eu vou falar do celibato, eu vou falar do matrimônio como uma instituição divina, eu vou falar do matrimônio como instituição civil, da monogamia, dos polígamos convertidos, do divórcio, sua base, sua natureza, seus efeitos. Vou apresentá-lo como o mal da sociedade. Vou falar sobre matrimônios proibidos do ponto de vista da Bíblia, matrimônios que são repudiados e proibidos e que nem sequer pode ser considerado matrimônio. Do ponto de vista divino, não, pode ser civil, mas jamais segundo a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco do matrimônio no livro de Levíticos, né? Matrimônio segundo a lei de Moisés, e vamos depois fazer as conclusões em relação a isso. Pode passar. O celibato. O que é o celibato? O celibato é aquela pessoa que decide viver só, que decide não casar e que quer dedicar a sua vida à vontade de Deus, a viver, né, os propósitos de Deus. O celibato em si é somente, resume somente aquela pessoa que não quer contrair com o casamento, que quer viver solteira, né? Dentre as questões apresentadas, é preciso considerar, a Bíblia ensina que existe alguma virtude, algo de bom em uma vida de celibato? Será que a vida só é em si uma virtude? Será que a vida só é em si mais valorizada que o casamento, ou te conduz a um estado mais santo que o casamento? Já te antecipo, não. Não há virtude alguma em uma vida de solidão. Na verdade, há um comportamento desnatural, né? Se nós pensarmos na palavra de Deus e a intenção de Deus em relação às pessoas, a raça humana como um todo, o que Deus esteve pensando quando criou os homens? O que Ele queria para os homens? A solidão? Não. Em nenhum momento Deus pensou isso. Mas há um caso em que, se o homem viver só e se dedicar a Deus, pode ser bem visto. Nós vamos falar isso um pouco mais no final. Primeiro, o próprio fato de Deus ter feito macho e fêmea, declarando que estes não estivessem sozinhos, e de ter constituído o matrimônio no paraíso ainda, já deveria ser decisivo para a questão. Deus, ele determinou o matrimônio, não foi depois que o homem caiu no pecado, foi ainda no Éden. Foi lá no Éden que Deus entendeu, né? Que Deus determinou que o homem não ficasse só. Embora a solidão para o homem naquele estado que ele estava não era um problema, porque o homem não reconhecia a necessidade de outro ser, porque era único e perfeito. Se houvesse o pecado no coração dele, ele poderia sentir a falta, mas como não havia, foi o próprio Deus que, em um gesto de amor, quis assim criar a mulher e colocar então um casal,
Deus ele determinou que o homem não estivesse só e que agora este casal, que ambos os dois, tornassem um. Então isso aconteceu antes do pecado. Deus instituiu a família e o matrimônio antes do pecado, para que deixasse claro para nós que é próprio, né? É uma atitude própria da nossa natureza, que o homem esteja juntamente com a sua esposa e ambos sejam uma família. Então, isso foi decidido e feito por Deus ainda no Éden, quando o homem ainda não tinha pecado. Existem filosofias pagãs, e duas delas são historicamente conhecidas, que é o maniqueísmo e o gnosticismo. E essas doutrinas, elas militam contra o ensino do matrimônio, deixando de lado a premissa que um Deus santo criou a humanidade. Ao longo da história da igreja, e principalmente no Novo Testamento, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, teve muitos problemas com uma seita chamada gnosticismo. O que o gnosticismo entendia? Que a matéria era má. O que era a matéria? O corpo humano. O corpo humano é mau. E somente a alma do homem, ou a parte espiritual do homem, ela era uma gota de Deus. É como se caísse de Deus. Eles chamavam de gotículas do divino. Então, do ponto de vista dessa filosofia, o homem veio a existir quando ele desprendeu-se de Deus. Essas gotículas, essas partes de Deus se desprenderam da essência divina, caíram nessa terra e ficaram aprisionadas em um corpo humano. Então eles entendiam o quê? Que o espírito é divino. O espírito dos homens é divino, é bom, essencialmente bom, mas o corpo era mau. Então eles entendiam isso que nós chamamos de pecado como uma propriedade do corpo, e que o espírito e a alma, eles não podiam ser corrompidos pelo pecado. Então você tinha duas vertentes, ou aquela vertente que defendia o ascetismo, que proibia o casamento, porque se a carne é má, se a matéria é má, então vamos castigar o corpo, vamos fazer rígidos jejuns, vamos impor vários tipos de penitências no corpo e vamos proibir o matrimônio. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Colossenses, ele asseverou, né, várias exortações contra esse grupo, que proibia o casamento. Mas, por outro lado, nós tínhamos um outro problema ainda do mesmo grupo, gnosticismo. Como eles entendiam que o corpo era mau, eles diziam o seguinte: olha, se o corpo é mau, se o homem se envolver na imoralidade sexual com o seu corpo, e fizer aquilo que é mal com o seu corpo, isso não tem problema algum, porque o corpo já é mau mesmo, e o espírito é essencialmente bom. Então, também é o tipo de doutrina que o apóstolo Paulo, ele, juntamente com o apóstolo João, eles combateram no início da igreja. Não são só eles, nós temos também Irineu de Leão, nós temos Policarpo de Esmirna, que são também, descendem aí da sucessão apostólica de João, e foram homens que trabalharam radicalmente contra essas heresias, porque eram perigosíssimas. De um lado, eles incentivavam o homem a se envolver no pecado, na imoralidade, e por outro, eles proibiam aquilo que Deus ordenou como santo, que é o matrimônio. Então, o matrimônio foi criado por Deus, ainda no Éden, como uma instituição santa. Entende? Pode passar. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o matrimônio é exposto como sendo o estado normal do homem. O estado de estar casado é o estado normal da natureza, é o curso natural comum dos homens que Deus instituiu, né? No Antigo Testamento, por exemplo, o homem solteiro, né, era considerado uma aberração, era um tipo de maldição. É um homem que estava debaixo de uma maldição. É o mesmo conceito que tinha aquela mulher que não podia ter filhos. Naquela época, ela era mal vista. Mas, igualmente a ela, aquele homem, né,
que não tinha contraído um casamento. Aquele jovem que chegou na fase adulta e até agora não tinha casado. Eles entendiam como uma aberração da natureza. É um estado desnatural. E compreendiam isso como uma maldição. O homem que não chegasse à fase adulta e se casasse, era visto como um homem amaldiçoado. Por isso ele não conseguia contrair um casamento. O mandato dado a nossos pais antes da queda foi: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, é contraditório imaginar que Deus espere um estado de conduta que contraria um princípio primordial da criação. Por que o celibato não é bom? Primeiro, porque ele vai contra a natureza. Segundo, porque ele vai contra o princípio primordial divino. Qual é o princípio primordial divino? Que a raça se procrie, que a raça se multiplique, que a raça cresça, se expanda. Então, a ideia de viver só, seguir uma vida só para o jovem, para o homem, não é bom, é desnatural e também não é apoiado pelo princípio primordial divino, tá? Aqui nesses casos eu não estou, por exemplo, falando de viúva, né? Não tem nada a ver com isso, só para não tem nada a ver com viúvos, né? Eu estou falando do curso natural da vida, né? Então, Deus instituiu que o homem, ordenou que o homem multiplicasse, frutificasse e enchesse a terra, não que vivesse só, porque a ideia de viver só contraria o princípio primordial. Se todos os homens vivessem só, a raça humana já teria sido extinguida, certo? Então o interesse de Deus não é esse. Pode passar. No Novo Testamento, o matrimônio é considerado como digno de honra entre todos, Hebreus 13:4. Paulo ensina que cada um tem a sua própria esposa e seu próprio marido, 1 Coríntios 7:12. Em 1 Timóteo 5,14, ele diz: eu quero que as viúvas mais novas se casem, né? As viúvas mais novas, também não estou falando, com todo respeito, irmã Isabel, mas também pode se casar, contanto que seja no Senhor. Em 1 Timóteo 4,3, Paulo diz que o ensino à abstenção do casamento, preste atenção, o ensino à abstenção do casamento é doutrina de demônios. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo 4,3, dentro dos textos que ele elenca, ele diz que ensinar a abster-se do casamento é uma doutrina de demônios. Vamos ver esse texto? Esse é um texto interessante, me chamou bastante atenção. 1 Timóteo, no capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3. Diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a mente cauterizada e também a sua própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, está elencado aqui que essas são doutrinas de demônios e elas são pregadas por homens que falam mentiras e estão com a mente cauterizada. Veja, qualquer doutrina, qualquer ensino que tende a proibir o casamento, que é o curso natural da humanidade que Deus instituiu, é uma doutrina de demônio. E essa pessoa que ensina, no mínimo, ou está mentindo, ou tem a mente cauterizada. Em Mateus 19:5, Jesus cita Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Todos esses textos aqui
são favoráveis ao casamento, apresentam o casamento como uma bênção de Deus e apresentam como um curso natural. Jesus, inclusive, ele faz a citação de Gênesis 2:24. É uma citação em que Deus falou: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Pode passar. O ensino bíblico sobre o matrimônio é confirmado pela experiência do mundo. Tudo que diz respeito às relações filial, ao afeto paternal e maternal dependem fundamentalmente do matrimônio. Nós não poderíamos falar da relação de pais para filhos se não houvesse o matrimônio. Nós não poderíamos falar do amor materno, por exemplo, se não houvesse o matrimônio. Nós não poderíamos pensar na condição de avó, nós não poderíamos pensar na condição de avô, de netos, se não fosse a partir do matrimônio. Então, a partir do matrimônio, todas as demais relações familiares ou parentais, elas se desenvolvem pela preservação do matrimônio, bem como Deus instituiu. Então, o celibato, ele é contrário ao conceito de Deus, à ideia de Deus, à vontade de Deus para a humanidade como um todo. Vamos pensar que ele é contrário ao desejo de Deus para a humanidade como um todo. Pode passar. Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 12, excepcionalmente para aqueles que querem permanecer solteiros por causa do reino de Deus, que façam voluntariamente. Isso, porém, em nada é superior ao matrimônio, como explica nos versículos anteriores do mesmo capítulo. Os fariseus questionam Jesus, e Jesus ele faz a mesma citação que nós fizemos em Gênesis 2:24, que deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas aqueles que por causa do reino de Deus, veja bem, somente com essa exceção, aqueles que por causa do reino de Deus, para servir melhor ao Senhor, querem permanecer só, então que esses de vontade própria se voluntaria a isso. Mas é por causa do reino de Deus. Qualquer pessoa que faça isso fora desse propósito, que não esteja em Cristo, que queira permanecer só, ele segue o curso desnatural. Pensamos que o curso natural é o casamento e o curso desnatural é a abstenção do casamento. Em si não é pecado. Em si nós não estamos falando de pecado, né? Mas isso não é bom. É bom para a humanidade e é bom porque nós chegamos até aqui graças ao conceito do matrimônio, graças à ideia de que as pessoas se relacionem dentro de um casamento. Por isso é fundamental. Mas há uma exceção em que não vem a ser desnatural, mas louvado por Deus, quando o homem, por causa do reino de Deus, decide viver só. Por quê? Ele vai ter mais tempo para se dedicar totalmente a obra do Senhor. Mas veja, irmãos, é importante notar que nós temos, por exemplo, atividades dentro da igreja, por exemplo, o presbitério, o pastoreio, o diaconato, em que o apóstolo Paulo, ele diz que para essas atividades, o bom é que o homem seja casado, né? E então, essa pessoa que se dedica dentro daquele contexto, vamos imaginar que seja um missionário, uma pessoa que vai viver, né, ou um cooperador que vai viver totalmente para apoiar o trabalho da igreja. É por essa razão ele pode aderir ao celibato, né? Mas para ocupar cargos de liderança na igreja, isso não é recomendado. Pode passar. O matrimônio é uma instituição divina, baseado nos seguintes princípios. Primeiro, porque está baseado na natureza do homem constituída por Deus. Deus criou o homem, macho e fêmea, e ordenou que eles se multiplicassem, se frutificassem e enchesse toda a terra. Então, baseado na natureza criada e na ideia de preservação da raça,
o matrimônio é uma instituição divina. Deus instituiu exatamente com esse propósito, para que o homem possa procriar, para que o homem possa preservar a sua existência e se multiplicar por toda a terra que Deus criou. Segundo, o matrimônio foi instituído antes da sociedade civil, portanto, sua essência é divina. O primeiro casal, Adão e Eva, eles não assinaram nenhum tipo de papel em cartório, a celebração do matrimônio deles não foi feita por nenhum juiz, não havia nenhum tipo de implicação civil, porque a sociedade ainda não existia. Quem validou o casamento foi o próprio Deus, por meio do seu mandamento. Então, nesse sentido, o mandamento, o casamento, o matrimônio, ele é, antes de qualquer coisa, divino, para depois ser uma instituição civil. Ele tem a sua essência divina, porque foi diretamente instituído por Deus, tem a sua origem na vontade santa de Deus. Então, ele antecede a sociedade civil. Então, primeiro, em essência, o mandamento, o casamento, ele é divino, e depois ele vem a ser civil. Deus ordenou aos homens que se casem, quando ordenou que eles frutificassem e multiplicassem. Pode passar. Deus, em sua palavra, prescreveu os deveres que pertencem à relação matrimonial. Todos os deveres do homem para com a mulher e da mulher para com o homem foram prescritos por Deus, porque foi Deus que criou o casamento. Então, o casamento, do ponto de vista de Deus, tem que ser conforme a sua vontade. Não é o Estado que vai prescrever como que vai ser o casamento, como que o homem vai se comportar em relação à sua mulher. Embora existam várias leis que alcancem essas determinadas áreas, essas leis são posteriores, e elas têm que ser mediadas pela lei primordial, que é a lei de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, e em segundo lugar, a vontade dos homens. Então, todas as prescrições relativas ao casamento, quanto ao homem, quanto à mulher, e o papel de ambos, foi determinado por Deus. Por isso, o casamento é uma instituição divina. O voto de fidelidade é feito, acima de tudo, a Deus, pois este, no caso, um fiel, participa da aliança do Calvário, aliança feita em Cristo. O voto de fidelidade, que depois passa a ser escrito, registrado em cartório por um juiz, antes de qualquer coisa, é feito diante de Deus. E aí eu estou pensando em um casamento cristão. O voto de fidelidade feito pela mulher é antes feito a Deus, quando ela aceitou a Deus. O voto de fidelidade feito que o homem fez é antes feito a Deus, para depois ser feito à esposa. Então, enquanto essa mulher permanecer fiel a Deus, tende a ser durável o casamento, tende o casamento a ir bem. Isso depende primordialmente da fidelidade que eles têm diante de Deus, do temor que se tem ao fazer um voto como este diante de Deus. Quantas pessoas que se casam, fazem votos de casamento, mas não têm esse temor diante de Deus e não entendem o que estão fazendo? Não se trata de assinar um papel, se trata de fazer um voto diante de Deus, um juramento diante de Deus, trazer Deus como testemunha desse ato. Então isso envolve uma seriedade de ter que se submeter à vontade de Deus, a fidelidade a Deus em primeiro lugar, para que então seja possível ser fiel à esposa e ao marido. Pode passar. A solenidade do matrimônio deve ser oficiada pela religião, em primeiro lugar. Deve ser certificada no temor de Deus e feita por um ministro de Cristo. Este deve verificar se tudo está sendo feito conforme a lei do Senhor, enquanto um juiz somente fará dele um contrato civil. O casamento, e aí eu estou pensando ainda em um casal cristão, ele é aceito como um casamento pela igreja
se ele estiver de acordo com a vontade de Deus. Quem vai ver isso? Quem vai dar essa aceitação? Quem é o ministro? É o responsável por aquela ovelha. É o responsável por aquela família que está sendo criada, que está se concretizando por meio de um casamento. É o pastor. O pastor da igreja, ele é diretamente responsável a verificar esses modelos de casamento que estão surgindo. Esse tipo de casamento que está sendo criado dentro da comunidade que ele está responsável. Então, se há um tipo de casamento, se há uma questão que está acontecendo, por exemplo, se há um jovem querendo casar com uma determinada pessoa e essa pessoa ela não está de acordo com aquilo que se espera, né? Por exemplo, um julgo desigual, o pastor ele vai orientar esse jovem. O pastor ele vai dizer para esse jovem que o casamento, embora seja abençoado, pode vir trazer uma série de problemas. E a igreja ela tem um papel fundamental, né, quanto a esse aconselhamento em relativo ao casamento. Por quê? Porque o casamento é uma instituição divina. E a instituição divina que está na terra, que cuida dos assuntos e dos interesses de Deus, é a igreja dele. É por meio da igreja que ele manifesta a sua multiforma da graça. Então, é fundamental a intervenção da igreja, pelo menos a mediação da igreja dentro desses processos e a verificação do pastor, bem como o aconselhamento por parte do pastor se esse casamento é ou não aceito pela igreja. A pessoa ela pode casar, mas pode ser que, pelo menos para a igreja, não vai ser aceito essa condição de casamento. Pode passar. Às vezes, as pessoas acham que tudo o que é aceito pelas instituições civis também deve ser validados pela igreja. Não é assim. Existem hoje, eu tive uma aula com um professor e ele disse que no mundo hoje existe mais de 30 conceitos de família. E até onde nós temos entendimento, o conceito de família que a igreja aprova é o casamento heterossexual, de um macho com uma fêmea. Esse é o modelo de família. E agora, se há uma variedade, e se são aceitos pelos governos civis como casamento, não é por isso que a igreja também vai aceitar. E aí, é nesse sentido que eu estou dizendo. É nesse sentido que a pessoa do líder, a pessoa do pastor, a sua intervenção, a sua mediação é fundamental. O pastor, às vezes, ele não pode intervir no sentido de barrar, mas ele pode mediar e aconselhar, e isso é o suficiente, para que a pessoa entenda que se esse modelo de casamento não for de acordo com a vontade de Deus, não vai ser admitido na comunhão cristã. Pode ser admitido na sociedade civil, mas não é admitido na comunhão cristã. A comunhão do corpo de Cristo. O servo de Deus, ele é obrigado a fazer da sua palavra regra de fé e prática. E ao mesmo tempo não é inconsistente ele ser submisso ao Estado e obedecer às suas leis. Como eu disse, porque o Estado, ele tem autoridade que vem de Deus. Então, o cristão está obedecendo a Deus, e quando ele obedece o Estado, ele também está obedecendo a Deus. Logo, o matrimônio está tão implícito em todas as relações civis dos homens, que chega também a ter o reconhecimento do Estado. É óbvio que o Estado interviria no casamento, porque o casamento ele tem inúmeras implicações, como por exemplo, direitos, né? Direito à propriedade. Quem media as propriedades e esse direito é o Estado, mas esse direito se dá por meio do casamento. Então, é óbvio que em algum momento o Estado interviria no casamento para validá-lo como uma instituição civil. E hoje nós entendemos que, ainda que o casamento seja instituído por Deus, a maioria dos estados tornam ele um tipo de instituição civil apenas, sem a influência de Deus.
E isso eles fazem quando eles negligenciam a vontade de Deus. Eles negligenciam que o casamento iniciou-se na religião. Desde os conceitos antigos de religião, nós temos aí a ideia de que o casamento foi instituído por Deus. Mas hoje o Estado faz do casamento santo, conforme Deus criou, um mero contrato de posse. Pode passar. Por ser reconhecido, o matrimônio também é uma instituição civil. O Estado reconhece o matrimônio vem a ser uma instituição civil, tem a ver com a sociedade, e a sociedade é dominada pelo Estado. Até onde, olha a atuação do Estado. O Estado, em relação ao matrimônio, vai definir até onde é matrimônio, vai definir se deve ser reconhecido como matrimônio e vai dizer se deve ser mantido a sua legalidade pelo Estado, pelo seu poder. Então, o Estado hoje ele tem um papel muito invasivo no que diz respeito ao matrimônio, embora algumas questões são fundamentais, mas é o Estado que vai dizer o que é o matrimônio, é o Estado que vai dizer se vai reconhecer uma união como matrimônio ou não, e é o Estado que vai dizer se essa união ele deve ser mantido no papel ou não. Segundo, o Estado ele impõe obrigações civis que ele mesmo tem o direito de manter em vigor. Essas obrigações que o Estado impõe, irmãos, às vezes por exemplo, aquelas leis que dizem que o homem que casou com a sua mulher, ele é obrigado a sustentá-la por lei. Então, se existir uma lei nesse sentido, o Estado é quem vai preservá-la, é quem vai fazer valer. E se aquele homem não sustentar a sua esposa e ela quiser romper com o contrato estatal de casamento, ela pode. Isso do ponto de vista do Estado. Pode passar. O matrimônio mediado pelo Estado garante a igualdade a ambos o direito da propriedade e o direito aos filhos. O Estado, ele intervém também nesse sentido. Ele vai garantir para ambas as pessoas que elas tenham o mesmo direito sobre os filhos e o mesmo direito sobre a propriedade. É o Estado que vai fazer essa mediação. E por último, cabe ao Estado decidir quais os matrimônios são legítimos ou ilegítimos. Veja, o Estado ele também tem o controle de dizer se esse matrimônio é legítimo ou não. E aí ele toma até mesmo a frente, ele passa por cima daquilo que Deus instituiu. Se a igreja, por exemplo, disser que determinado matrimônio não é aceito, não é legítimo, mas o Estado legitima, então, vale a palavra do Estado. Pode passar. Mas existem algumas observações. Primeiro, o poder do Estado está limitado pela palavra de Deus. Então, o Estado faz mal quando ele aceita como matrimônio aquilo que Deus não determinou como matrimônio. O Estado, ele usurpa da autoridade que não é dele, ele faz o mau uso da autoridade que provém de Deus. Segundo, o Estado não pode constituir nada como impedimento ao matrimônio que a Bíblia não tenha declarado como um tal. O que acontece? Quando duas pessoas hoje querem se separar, basta elas irem em um cartório, redigir um contrato e se separar. Mas o Estado faz mal quando ele assim o aceita, porque ele não pode instituir como impedimento para o fim do casamento aquilo que a Bíblia não instituiu. Se Deus não instituiu a cláusula para que esse indivíduo se separe, então o Estado não pode fazer isso. O Estado não pode usar da autoridade que vem de Deus para romper um contrato de casamento, se não for pelas cláusulas da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos perceber que
Deus e o Estado são coisas totalmente diferentes e quase opostas, embora a autoridade de Deus esteja presente no Estado. O Estado não pode tomar como base para a dissolução aquilo que a Bíblia não aprove como base válida para o divórcio. A Bíblia apresenta duas situações em que o homem pode se divorciar. Apenas duas. A primeira é a imoralidade sexual, quando há o adultério. E a segunda é quando há o abandono. Quando o homem abandona e vai embora, ou quando a mulher abandona e vai embora. Somente essas duas são base para a dissolução. Somente. Então, não pode, sobre hipótese alguma, haver a dissolução se não for por essas duas razões. E se houve a dissolução, houve o abandono, houve a separação, estes, pelo menos do ponto de vista divino, ainda estão casados. Ou é por imoralidade sexual, ou é por abandono. O Estado não pode aplicar outras penas além das civis em relação à quebra da sua lei. Por último, é uma violação à liberdade da religião quando o Estado faz da sua vontade igual ou superior à vontade de Deus. Que é o que acontece. O Estado, quando ele interrompe os contratos de casamento, o Estado, quando ele determina aquilo que é ou não casamento, ele está tomando a prerrogativa divina. Ele está fazendo aquilo que só Deus poderia fazer. Então, é um absurdo, é uma quebra da liberdade da expressão da religião, quando o Estado ele toma as prerrogativas que são diretamente de Deus. Pode passar. Vamos falar sobre a monogamia. Já estamos chegando ao fim. O matrimônio é um pacto entre um homem e uma mulher, para viverem juntos como homem e mulher até que sejam separados pela morte. A doutrina bíblica e histórica é oposta à poligamia e à condena. A monogamia é o casamento entre um homem e uma mulher. E a poligamia envolve o casamento de um homem com mais de uma mulher. Isso é condenado por Deus desde o princípio. E a forma como o casamento foi instituída é claramente visível que é monogâmica. É um homem e uma mulher, tornando-se apenas um só corpo. Pode passar. Esta tem sido a doutrina da igreja cristã em todos os tempos, em cada parte do mundo. Nunca houve uma igreja que fosse genuinamente cristã, que tolerasse a pluralidade de esposas. Então, do que se conhece sobre a igreja cristã, nenhuma igreja aceita, nós não temos precedentes históricos de nenhum tipo de aceitação. Pode haver fatos que ocorreram, mas aceitação não, de um casamento que envolvesse mais de duas pessoas. Isso é pecado. Segundo, pois tanto o pai quanto o filho, nós estamos falando de Deus, apresentam o conceito de dois em uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Gênesis 2:23, Mateus 10:8. Gênesis 2:23 o pai falou, e em Mateus 10:8 o filho falou. Isso é tão claro que na criação foi determinado este conceito após Deus ter criado um homem e uma mulher. Quando Deus criou apenas um homem e uma mulher, ele então determinou que este um homem e essa uma mulher não seriam dois, mas seriam uma só carne. De dois, Deus fez um só corpo, uma só carne. Pode passar. Ainda que esta lei foi desconsiderada em tempos posteriores, ela nunca foi abrogada. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento e quase sempre relativo aos reis de Israel, que eles tinham mais de uma esposa. Isso foi tolerado, mas nunca foi abrogado. Essa lei da monogamia nunca foi tirada da Bíblia. Sempre foi repudiado por Deus e sempre houve
né? Duras consequências aos reis que contraíram mais de um casamento ou tinham mais de uma mulher. Nunca foi aceito por Deus. Em nenhum momento nas Escrituras isso vai ser apresentado com bom tom. Cristo apresentou o casamento como indissolúvel e disse que se um homem casar, enquanto sua esposa ainda vive, ele comete adultério. A exceção que Jesus faz, essa regra vai ser à vista depois, mas a exceção eu já falei para você. O casamento é indissolúvel. Somente a morte pode separá-lo. Mas ele também, no Novo Testamento, nós vamos ver que ele acaba sendo dissolvido por duas situações, as que eu acabei de dizer: o adultério ou o abandono. Mas, no princípio não era assim. Antes do pecado não foi assim. A vontade de Deus nunca foi essa. Deus, ele fez isso por causa da dureza do coração dos homens. O casamento, ele permanece da forma como Deus instituiu. E se um homem se separar da sua esposa por qualquer motivo e contrair um novo casamento, ele está em adultério. Por quê? Porque não foi dissolvido aquela união, porque não houve um adultério e não houve um abandono. Então não dá para dissolver diante de Deus. Dissolve-se no contrato civil. No contrato civil, você casa essa semana, na semana que vem você descasa. Mas com Deus não é assim. A lei de Deus é santa e está diretamente ligada à sua soberana vontade. Pode passar? A poligamia é pecado, ela destrói a essência una do matrimônio, a essência de que dois Deus fez um. O matrimônio, ele é permanente, indissolúvel, permanece para toda a vida enquanto o homem vive, e não pode ser dissolvido a não ser pela morte. O Estado não pode constituir nem dissolver a relação matrimonial. O Estado não pode criar formas de casamento e nem pode intervir para separar pessoas, porque o casamento foi instituído por Deus e é indissolúvel. São nocivas todas as leis que tendem a fazer dois a quem Deus fez um. Todas as leis que vão no sentido de dividir aquilo que Deus uniu, essencialmente uniu, é pecado. E é prerrogativa, às vezes quem faz isso, quase sempre quem faz isso é o Estado. À luz da natureza do matrimônio, depois do homicídio, o adultério é o pior dos crimes sociais. O homicídio você mata a pessoa, o adultério você mata a família. O homicídio você mata o seu próximo, o adultério você mata a sua família. Aquele que adultera, ele atenta contra a essência da sua família. Ele ataca os filhos, ele ataca a esposa, ele ataca toda a sua vida. Então, depois do homicídio, pelo menos do ponto de vista social, o pior de todos os crimes é o adultério. Pode passar. Bom, e chegamos hoje ao final. Nós paramos por aqui. A afirmação que eu faço que o pior de todos os crimes é o adultério. E nós vamos entrar um pouco mais na semana que vem sobre esse tema. A ideia do mandamento diretamente é que Deus, ele repudia qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de palavra e qualquer tipo de ação impura que milita contra a essência do casamento e que milita contra a família. Amém? Salve de palmas para Jesus, irmãos.